Bom, vamos para a última notícia, então, do BTC Journal de hoje. Peguei aqui uma reportagem do Valor Econômico com o seguinte título: M. Dias Branco eleva preços e o varejo reage. Renato, quando a gente fala de precificação, o exemplo do M. Dias Branco, ele é bem interessante, né? Didático de certa forma. Então vamos entender como foram os resultados e o que a gente tem a falar aí sobre o aspecto de precificação. Perfeito. Vamos lá. No mês passado, a gente analisou o resultado anual do M. Dias Branco e que o pessoal solicitou para a gente fazer essa análise porque as ações caíram para caramba, né? Apesar do resultado de 2020 fechado ter sido muito bom. O que a gente tinha analisado há um mês atrás? Que o resultado do quarto trimestre tinha mostrado uma tendência de retração em termos de volume muito grande, principalmente por causa da estratégia de precificação que eles estavam utilizando. Ou seja, eles estavam aumentando bastante preço, como a demanda estava forte, né? O mercado estava absorvendo esse aumento, consequentemente aumentando bastante a rentabilidade do negócio. Só que, como o volume ele caiu muito fortemente no quarto trimestre, a gente especulou que se eles utilizaram a mesma estratégia de precificação no primeiro trimestre desse ano, provavelmente o resultado ia ser ruim. E aí, como a gente vê projeção futura para saber se o valor da ação está caro ou está barato, o pessoal já ficou com medo e as ações caíram. E agora a gente tem a comprovação de que, de fato, eles pegaram lá a estratégia do quarto trimestre, utilizaram no primeiro trimestre e a coisa não foi muito bem. Tá? Então, eles divulgaram os resultados. Vamos pegar aqui, ó, a receita foi de 1 bilhão 491 nesse primeiro trimestre contra 1 bilhão 636 no mesmo período do ano passado, ou seja, uma queda de 9%. Volume, galera, o volume caiu 25,2%, o que fez, obviamente, uma fábrica não diluir seus custos fixos e que diminuiu bastante a rentabilidade do negócio. A margem EBITDA passou de 14% para 3,2%, e o lucro líquido passou de 137 milhões para míseros 15 milhões. A geração de caixa operacional caiu 78%, foi de 77,4 milhões para 16,5 milhões. Ou seja, os resultados eles foram ruins. Tá? Por que isso aconteceu, Renato? Por que você ter uma queda muito abrupta de volume causa esse problema no financeiro? Então, ó, primeiro porque você não dilui custo fixo da fábrica, né? Peguei aqui, ó, nível de ocupação. Nível de ocupação da fábrica no primeiro trimestre do ano passado estava em 71%. Sabe quanto que foi desse trimestre? 51,4%. Então, como você tem um nível de ocupação muito baixo, você não consegue, por volume, diluir aquele custo fixo para o volume vendido, né? E se a gente comparar com o quarto trimestre, que estava com um nível de ocupação de 56,9%, também é baixo, né? 51,4%. Então, ele está cada vez mais diminuindo o nível de produção, diluindo menos os custos fixos. Onde que bate isso? Na margem bruta. A margem bruta caiu de 38% para 26,8%. Olha que impacto nesse negócio, né? E aí a gente dá uma olhada para ver se essa estratégia de precificação está dando certo, né? Então, quando a gente pega aqui, ó, vamos pegar o quarto trimestre com o primeiro trimestre desse ano, né? Então, eles tiveram um aumento de preço médio de 2,2%, só que a queda de volume foi de 14,3%. A gente vem desenvolvendo um conhecimento muito forte ali no curso de pricing, né? Quando eu falo muito sobre análise de elasticidade. A princípio, a única linha de receita deles aqui, que a elasticidade é favorável para essa estratégia de aumento de preço, é na parte de farinha e farelo. Só que farinha e farelo, ela representa muito pouco da receita. Qual que é o grosso? O grosso é biscoito e massa. E qual que é o pior de todos? É biscoito, né? A elasticidade, ela é muito alta, né? Então, qualquer aumento de preço, você tem uma redução drástica no volume. E é isso que está acontecendo com os dois carros-chefes da companhia. Em termos de market share, a princípio ele está caindo um pouquinho, mas é bem pouco. O que demonstra para a gente que está analisando que talvez o mercado esteja menos comprador. Ou seja, né, você está tendo um movimento ali na curva de preço e demanda, um pouco para a esquerda, diminuindo um pouco aí do volume vendido total, dado que o market share ele se manteve constante. Tem que ver como que foi calculado esse market share também, né? Então tem essa ressalva aí também para se fazer da análise. Mas, basicamente, o que a gente está vendo aqui na M. Dias Branco é o problema de precificação que você tem quando você tem fábrica. Isso a gente estuda bem no detalhe, né, no Price Strategy Program. Inclusive, ontem a gente fez um caso muito baseado aí no M. Dias Branco, falando um pouco sobre qual que seria a melhor estratégia por linha de produto. E você que eventualmente queira fazer esse nosso curso, né, sofisticado aí de precificação,
A gente provavelmente vai lançar a nossa segunda turma nas próximas semanas. Então fiquem ligados aí no nosso site, né, para a gente conseguir analisar bem essas estratégias de precificação.